Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Que especial nos reunimos essa manhã mais uma vez, né? Uma manhã preciosa, preparada por Deus para cada um de nós aqui. Você pode ficar em pé onde você está aí. Se você trouxe a sua Bíblia, também te convido a abrir a sua Bíblia nesta manhã. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, logo assim, logo no início do culto. Com qual motivação você saiu da sua casa para vir aqui essa manhã? Qual a motivação do seu coração? É pela rotina, é pelo hábito, simplesmente porque é o domingo, e domingo de manhã é o domingo de vir à igreja? Ou é porque no teu coração já veio lá da sua casa aquele sentimento de falar assim: Senhor, eu vim aqui para adorar o teu nome, eu vim aqui para celebrar o nome do Senhor? Se esse é o teu sentimento, ou ainda não é o teu sentimento, eu quero te convidar a entrar num só espírito com a gente nessa manhã e falar assim: Senhor, nós queremos que a presença do Senhor aqui neste local seja real, que a presença do Senhor na nossa vida nesta manhã seja real. E o que eu quero te convidar a ler é um texto bem conhecido pela maioria de nós que estamos aqui, mas também é o desejo daquilo que eu quero no meu coração experimentar nesta manhã, que é Jeremias no capítulo 33, e eu vou ler com você o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Jeremias capítulo 33, versos 1, 2 e 3. Você que está com a gente também pela internet já pode participar com a gente com esse mesmo sentimento no culto, pegando a sua Bíblia e lendo junto com a gente esse texto tão precioso da palavra de Deus. Nos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, e estando ele encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se já tem no teu sentimento hoje, nesta manhã, o desejo de buscar a presença do Senhor, você pode ter certeza que você não vai sair daqui sem ouvir a voz do Senhor. Agora, se você veio aqui também ainda simplesmente porque veio, mas você invocar o nome do Senhor, Ele vai te responder, e talvez vai revelar para o teu coração e para o meu coração até aquilo que está oculto para a gente, até aquilo que nós colocamos diante dele e falamos assim: Senhor, eu preciso de respostas do Senhor nessa manhã. Então eu convido você a fechar os teus olhos, e nesse tempo de adoração, nesse tempo de culto em celebração ao Senhor, você se colocar diante da presença dele e falar: Senhor, eu estou aqui invocando o teu nome, responde-me nesta manhã. Em algum momento do culto, seja já nesse início de culto, seja no momento da oração, no momento do louvor, no momento dos dízimos e ofertas, no momento da tua palavra, eu quero a todo tempo neste culto estar pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar comigo. Eu vou dar um tempo para você, querido. Você vai orar, e assim nós iniciamos juntos na presença de Deus aqui nesta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na presença do Senhor. Nós te agradecemos porque nós podemos declarar: o Senhor está aqui presente no nosso meio, porque nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. E o nosso objetivo, o nosso desejo é unicamente adorar o Senhor
e adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso, nessa manhã, Pai, nós rogamos que o Senhor toque nos nossos corações, fale a cada um de nós. Que o Senhor prepare o nosso coração de tal maneira que ele seja aquela boa terra onde a semente da palavra do Senhor vai cair e produzir frutos que glorificam o nome do Senhor. Frutos de arrependimento, frutos de um coração avivado, Pai, pelo mover do Teu Santo Espírito, Pai. E nós te agradecemos porque nós cremos que durante esse culto, todo momento, o Senhor vai estar se revelando a cada um de nós. Mas nós estamos aqui, Pai, com as nossas aflições, nossas necessidades, as nossas dores, nossas limitações, a nossa vida, e nós colocamos no Teu altar, aos Teus pés, e declaramos, Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Manifeste o Teu poder e a Tua glória no nosso meio. Receba, Pai, este culto que estamos prestando ao Senhor, uma expressão de gratidão do nosso coração, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode dar um bom dia agora para quem está perto de você aí? E juntos nós vamos adorar o Senhor, dizendo que damos glórias a Ele. Amém? Isso, dá um bom dia aí, um sorriso, um abraço. A Deus demos glória com grande fervor, Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Graça real foi assim que Jesus morreu, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, compondo Jesus, pois o preço pagou. Eis o Pai
Deus, nada vai nos separar dos seus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar dos seus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separa desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, estou certo que nada nos separa desse amor. Nada pode nos separar do amor de Jesus, amém? Nada vai nos separar do amor de Deus. Eu ouvi você dizendo isso com a convicção, dizendo que Deus sempre tem sido, amém? Firmado, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separa desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, estou certo que nada nos separa desse amor. A morte nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separa desse amor. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, estou certo que nada nos separa desse amor. Estou certo que nada nos separa desse amor. Estou certo que nada nos separa desse amor. Amém. Louvado seja o Senhor, amém. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Diz para quem está perto de você isso, olha, nada separa você do amor de Jesus. Nada, amém, querido? Amém, você pode se assentar. Meus queridos amados irmãos, há 35 anos, mais ou menos 35 anos atrás, a igreja nomeou uma comissão, que era eu, Janet de Souza, Cláudio Frick e Renato Jorge. Nessa comissão foi organizada para juntar fundos para a construção do novo monumento. Quando a igreja já decidiu mudar essa edição decoratória para mais separada para cá, foi em função que o nosso templo não comportava mais o número de metros e o número de pessoas que visitavam a nossa igreja. Naquela ocasião, não só a igreja, mas a comissão toda sonhava com essa construção. E nós hoje, passados 35 anos, estamos convocando
se ver. Fique ligado às novidades, às informações, aos ministérios que estão retornando às suas atividades anuais. Oi, meu nome é Sandra. Eu tenho alguns amigos que gostariam de conversar com você. Talvez vocês não falem a mesma língua, mas esse não é o problema. E agora, você entendeu? É mais que um grupo social. É influenciar e ser influenciado. Crescer juntos com ideias diferentes. É cuidar de quem você ama. Qual é a sua família? Toda última sexta-feira, 4 horas por Deus, aqui na Bíblia, das 22 às 2, um tempo de oração, um tempo de testemunho, um tempo de cantarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Vamos surpreender a Deus. Tua presença é fundamental. Vença seu mais positivo. Deus te abençoe. Estamos terminando mais uma conversa na Bíblia. Que Deus abençoe você que está comemorando nessa semana. E até a próxima domingo. Bom dia. Parabéns para você. Obrigado. Pegaram na pausa. Pegaram na pausa hoje. Pum. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, viu, pastor? O senhor tem sido uma bênção tão querida conosco, apesar de ser carioca, não tem jeito, né? Mas gente boa aqui. E eu queria agradecer a Deus pela sua vida. Pai querido, muito obrigado pela vida do pastor Edson, pela bênção que ele tem sido no nosso meio, pela sua maneira de ser, pelo seu coração, pelo sentimento que ele tem, Pai, de amor por Ti, de amor pelas pessoas. Que o Senhor o renove, que o Senhor o abençoe, que a sua casa seja bendita do Senhor, que o trabalho das suas mãos seja abençoado pelo Senhor, e aqueles desejos mais profundos do coração sejam, Senhor, trabalhados pelo Teu Espírito e se transformem em bênçãos concretas na sua vida. É aquilo que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Não pode se sentar. Muito obrigado.
né? Me pegaram na pausa agora. Mas de épocas em épocas, né? Nasce, né? Alguém especial. E há 59 anos atrás nasceu alguém muito especial. Foi eu, viu? Agora, para nós é um momento muito importante quando podemos conhecer, identificar e abraçar os nossos convidados, né? Que são os nossos visitantes de primeira vez, né? Mas são para nós convidados. Eu queria ver essa ala aqui, esse lado aqui, meu esquerdo aqui. Tem algum visitante de primeira vez? Isso, fique em pé, por favor. São de onde? Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Quem está perto, dá um abração gostoso. Mais alguém aqui nesta ala? Ninguém? Na ala daqui, essa ala aqui, algum visitante de primeira vez? Algum convidado nosso aí de primeira vez? Ninguém aqui? E essa ala aqui está perdendo hoje, gente. Irmão? Da onde? Nós somos dos Estados Unidos, do New Jersey. Ah, Deus abençoe os irmãos. Tá, sejam muito bem-vindos, tá bom? Muito bem-vindos. Do meu ladinho ali, domingo tinha alguém do meu lado e eu não vi. Aqui nesta ala, tem algum visitante de primeira vez? Eu digo convidado é mais bonito, né, do que visitante, né? Tem alguém aqui de primeira... Tem ali um casal ali. De onde são os irmãos? São Paulo, terra do nosso pastor, viu? Terra boa. Deus abençoe os irmãos. Qual a igreja lá? Batista. Deus abençoe. Memorial. Deus abençoe. Tem um senhor também ali. Isso. De onde são os irmãos? Ah, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Também, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, tá? Sejam muito bem-vindos. Dá um abração neles aí. Tem uma família ali, ó. Ixi. De onde são os irmãos? Aqui. Los Angeles, olha. Deus abençoe os irmãos, tá? Voltando, leve o nosso abraço lá para aquela terra gostosa. Deus abençoe os irmãos. Mais alguém? Nessa sala aqui? Não. Nessa sala daqui, tem algum visitante de primeira vez? Ali, uma família ali. De onde, meus irmãos? Taubaté, São Paulo. São Paulo 2-0. Ixi, está ganhando São Paulo hoje. Santos também é São Paulo, 3-0. Um casal ali. De onde? Manaus. Deus abençoe os irmãos. Sejam muito bem-vindos. Outro casal ali. Belo Horizonte. Deus abençoe os irmãos, tá? Sejam bem-vindos. Dá um abração quem está perto. Cuidado para não quebrar os ossos, né? A pessoa fica naquele afã de apertar, de abraçar. Aí pode machucar. Na ala de lá, já na outra ala, tem alguém de primeira vez? Nessa ala aqui, tem alguém? Isso, tem um senhor lá, uma família lá. De onde são os irmãos? Sertanópolis, interior do Paraná? Isso, Deus abençoe os irmãos. Sejam bem-vindos. Mais alguém? Não, né? Se eu não ver, vocês me avisam, tá? O óculos está ficando fraco, aí eu escuto pouco. Um óculos fraco e também enxergo pouco. Aqui desse lado, tem de primeira vez? Tem uma irmã ali, de onde? Rio de Janeiro. Obrigado, minha irmã, salvou a pátria. Oh, que bênção. 4-1 São Paulo. Mais alguém? Lá atrás tem um. De onde são os irmãos? Oi? Londrina, Paraná. Os irmãos? Belo Horizonte também, todos de Belo Horizonte. Deus abençoe os irmãos. Sejam muito bem-vindos. Esqueci alguém? Acho que não, né? Tá. Os irmãos que estão nos visitando hoje pela primeira vez, ao sair, podem passar ali atrás no estande com o irmão Moisés e apanharem um brinde da nossa igreja. Há um brinde ali para os irmãos, tá? Passem lá. Se o irmão Moisés disser que não tem, bate, tem, tá bom? E os irmãos que se batizaram, com a exceção do último batismo agora em dezembro, pegue com o irmão Moisés também os certificados de batismo. Tem mais de 300 certificados de batismo lá, esperando os irmãos que foram batizados ano passado e até o retrasado para ser apanhado pelos irmãos. Tem uma foto bonita do pastor Edson batizando alguns, né? Mas o pastor mais bonito batizando lá sou eu, não vão ver só. Faço até biquinho quando batizo. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Já caí 2 vezes, caí ali, caí aqui. Caí 2 vezes já. Pois
descansar no Senhor, não é? Não importa a situação que vivamos, nós podemos descansar no Senhor. Mas é difícil às vezes, não é? Dependendo da situação, você diz assim: eu entrego, eu confio, mas descansar eu não consigo. E alguns dizem que entregam, mas entregam um pouquinho e tomam de volta, não é? Acho que com todos nós já aconteceu isso. Mas que nós possamos descansar no Senhor. E que bom ver tanta gente de fora, de tão longe, estar cultuando aqui conosco. É um privilégio para nós, viu? Sejam todos muito bem-vindos e que o Senhor realmente esteja conosco. E nessa manhã nós temos o Ney, que vai ser transferido para Minas Gerais, para Montes Claros. Eu gostaria de chamar o Ney aqui, a Ana Paula, a família toda, para a gente estar orando, né? É sempre muito triste quando alguém nos deixa, né? Mas eu não vou chorar dessa vez. E não foi só o pastor Edson que ficou mais... Pastor, o senhor é uma figura, né? Além de tudo, dá um susto na gente aqui no final, né? Quase cai. Mas enfim, pastor Edson fez aniversário ontem, a Eli também, nossa ministra querida, que está de férias, e o pastor Adriano na sexta-feira. Que o Senhor abençoe os nossos ministros, não é? E nós vamos estar agradecendo a Deus também pelo livramento da Michele. A Betinha mandou aqui esse agradecimento a Deus, porque o Senhor a livrou de um assalto. Ela foi assaltada, a mão armada, mas o Senhor poupou a sua vida. Como é tão especial nós agradecermos a Deus, reconhecermos que o nosso Deus tem cuidado de nós. Nós temos tantos pedidos, às vezes, e tão poucos agradecimentos. Vamos lembrar de agradecer ao Senhor. Olha o livramento, olha a tua vida. E quando nós olhamos para a nossa vida, eu não sei você, mas essa semana eu me sentia mal de ser tão abençoada e ver os nossos irmãos no Rio de Janeiro sofrendo toda aquela tragédia. Nós vamos estar orando por aqueles queridos. Ainda pela manhã eu estava vendo a situação. Nós precisamos clamar ao Senhor que Ele livre aquele povo. E também vem vindo chuva, e a previsão é de mais chuva. Que o Senhor tenha misericórdia. E se você quer muito ajudar, nós temos o número da conta que você pode depositar. Estava conversando com o pessoal da ação social que está fazendo todo esse trabalho aqui da igreja também. Se nós trouxermos mantimentos, roupas, água, é muito complicado às vezes e caro a gente transportar. Nós estamos fazendo trabalho com a Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Paranaense, para que a coisa caminhe. Mas se você depositar é muito mais rápido, porque a Convenção Batista Brasileira fica no Rio. E lá no Rio é muito mais simples. Eles compram a água, compram o mantimento de higiene, mantimentos e produtos de higiene, principalmente higiene pessoal, eles estão pedindo, não é? Então fica muito mais fácil. Mas se você fizer mesmo que de trazer alguma coisa, traga. Nós vamos encaminhar. Então vamos estar juntos, acima de tudo, orando por aquele povo. É muita perda, e o coração da gente aperta. E vamos estar orando, porque amanhã alguns dos nossos pastores vão estar indo para a Convenção Batista Brasileira em Niterói. Que o Senhor nos livre de mais chuva lá, não é? Nós não sabemos o que pode acontecer, mas principalmente que o Senhor nos dê direção como batistas brasileiros. Que Ele esteja nos abençoando, que seja um tempo de edificação para os batistas que vão estar ali. E que realmente o Senhor conduza todas as coisas. 2 em 2 anos tem a eleição da nova diretoria. Este é o ano da eleição para presidente, vice-presidente, toda a diretoria da Convenção Batista Brasileira. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê graça e nos abençoe, nos dê a direção dEle. E a Manuela, com 3 aninhos, está com a saúde bem fragilizada, com bronquite, nós vamos estar orando por ela também. Aqueles que puderem, se ajoelhem comigo na presença do Senhor, para buscar o Espírito Santo do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, como nós nos alegramos, ó Senhor, pela liberdade que temos, por estarmos na Tua casa te cultuando
Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. E é muito bom nós confiarmos num Deus que pode tudo, porque assim nós podemos descansar no Senhor. Ajuda-nos, Pai, a descansarmos realmente na Tua presença, sabendo que o Senhor cuida de tudo, de tudo. Ajuda-nos, Pai, a entregarmos, a confiarmos no Senhor tudo aquilo que nos aflige nesta manhã, os nossos queridos que estão aqui, aqueles que estão cultuando conosco pela internet. Ah, Senhor Jesus, que cada um de nós possa entregar agora as nossas dores, os nossos anseios, os nossos medos. Obrigada porque o Senhor pode com carinho ler o nosso coração, a nossa mente, perceber até aquilo que não falamos. A Tua palavra mesmo diz, com gemidos inexprimíveis. O Teu Santo Espírito lê, o Teu Santo Espírito sente, leva até o trono do Deus Todo-Poderoso aquilo que nos faz mal, aquilo que nos aflige. Ah, Senhor, quantos brasileiros estão vivendo agora um terror, Pai, de perder tudo. Tantas criancinhas, ó Deus, que não tem mais ninguém. Quantos pais que perderam seus cônjuges, seus filhos, perderam tudo, estão sem referência alguma. Mas obrigado porque no meio de toda essa tragédia nós podemos perceber filhos Teus reconhecendo que estão vivos, estão de pé pela graça do Senhor. Ah, Deus, que diferença é ter o Senhor numa hora dessa e poder confiar que apesar de toda tragédia existe um Deus, um Pai que nos ama e que vai cuidar de cada um de nós. Aviva, Senhor, a fé daqueles que estão vivos, daqueles que estão nos hospitais. E, Senhor, surpreenda-os. Dê, Senhor, sabedoria às autoridades para fazer aquilo que é necessário. Ah, Deus, aqueles que ainda não têm socorro, Pai, em nome de Jesus, envia os Teus anjos, Pai. Alguns estão sem água, sem alimento há dias. Tenha misericórdia, Senhor, e envia os Teus anjos, Pai. Ó Senhor bendito, cuida da nossa nação. Como carecemos da Tua bênção, como carecemos da Tua direção. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que aqueles que foram eleitos tenham o temor do Senhor, Te conheçam, possam dirigir esta nação segundo o Teu coração. Que muitos, Pai, que não Te conhecem se convertam e realmente busquem no Senhor a bênção para a nossa nação. Senhor, cuida da Michele, que toda dor do seu coração, o susto, o Senhor possa tratar. E dessa criancinha de 3 aninhos, Pai, que está doentinha, cuida. Senhor, nós entregamos esta família tão querida que está conosco. O Senhor é quem dá a direção para as nossas vidas. Se essa direção dada por Ti, que a boa mão do Senhor os guie, os sustente, e que o Senhor prepare todas as coisas para eles, e que eles sintam o cuidado do Senhor. Prepara, Senhor, a igreja, que eles vão estar cultuando ao Senhor ali. Com muita dor no coração, Pai, nós entregamos, porque nós os amamos, Pai. Mas, Senhor, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então que o Senhor os leve e os leve em paz, e que nesta casa sempre reine a paz do Senhor Jesus. Cuida, Senhor, de cada um de nós, nos abençoe. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Edson, da Eli, do Adriano. Obrigada, e que o Senhor os abençoe onde cada um deles está. Continua conosco, Pai, porque queremos Te cultuar, Te louvar, em nome de Jesus. Amém.
Hoje a gente vai estar levantando uma oferta especial para a Convenção Batista Brasileira, na área de emergência da convenção, para atender às necessidades ali na região serrana do Rio. Então você pode escrever aí no seu envelope a oferta Rio de Janeiro, qualquer coisa que tenha conexão com isso, e esse valor vai ser destinado para lá. Se você quer fazer doação de materiais, água, leite, gêneros de primeira necessidade, material de limpeza e material de higiene pessoal, tem que trazer hoje aqui para a igreja, tá? Porque amanhã cedo a gente está recolhendo esse material em todas as igrejas batistas aqui do Paraná, levando para a Convenção Batista do Estado, e vamos mandar um caminhão daqui para lá, para o Rio de Janeiro, para poder atender a necessidade deles, que é imediata. Não adianta a gente ficar querendo aguardar, juntar. Então nós estamos juntando todas as igrejas e estamos enviando esse material junto com todas as igrejas. Então hoje as igrejas estão arrecadando, amanhã vamos levar para a Convenção Batista do Estado, e a Convenção Batista do Estado então vai estar enviando para o Rio de Janeiro, para a Convenção Batista Brasileira, e lá está sendo feita uma grande central do Brasil todo, que está arrecadando e está enviando para os locais de risco, e se articulando também com as autoridades do Rio de Janeiro, que estão fazendo a distribuição desse material lá. Então, tá claro isso, tá? Se você for fazer uma oferta em dinheiro no momento do ofertório, você faz. Se você tem intenção de trazer em material, tem que trazer hoje, tá? Para que a gente possa amanhã já fazer encaminhar. E lembrando a você que nós estamos num grande desafio. Você está com a revista da igreja aí? Olha na última capa, você tem um relatório de quanto já foi arrecadado. Nosso alvo está aí também. A obra está andando, a gente está caminhando, deu uma desacelerada um pouquinho aí no nosso ritmo, a gente abaixo do ritmo que a gente estava esperando para atingir o nosso objetivo, mas pela graça de Deus a gente está caminhando. Essa semana tivemos uma reunião com um dos engenheiros que nos entregou os projetos todos daqui do templo, e já estamos fazendo os orçamentos para todos os acabamentos, para poder colocar numa ordem de execução todo o trabalho da construção. Então fica aí os desafios para os irmãos, e vamos continuar trabalhando. E que dia que a gente vai inaugurar tudo, você lembra? Que dia que é? Não lembra mais, olha só, não lembra. Fala para quem está do lado, que dia que é? Isso, dia 13 de maio de 2014, quando essa igreja completa 100 anos, pela graça de Deus, a gente vai dizer, olha, terminamos a construção do templo, amém? Então vamos adorar a Deus, e esse é o seu momento de consagração e dedicação ao Senhor. Minha vida se repete.
cada dia vou viver rompendo em Você pode se colocando em pé e cantar assim. cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que não pode me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre essa paz. Não ter fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, vendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Fui informado de duas coisas aqui. A primeira é que tem uma questão logística, que várias pessoas estavam sem caneta, sem envelope. Então qualquer oferta que tiver sem destinação, ou só o dinheiro colocado aqui, ou só o cheque, a gente sabe que é para essa campanha especial do Rio de Janeiro. Assim facilita aqueles que quiserem doar. A segunda informação é que logo após o culto existe um grupo de irmãos, eu não sabia disso, que são voluntários, estão se planejando para irem para o Rio de Janeiro e trabalharem durante alguns dias ali das suas férias como voluntários naquela catástrofe. Se você tem interesse em participar desse projeto e ver a sua disponibilidade, no final do culto, em frente à mesa de som, eles vão estar reunidos ali e você pode também ver a sua possibilidade de participar. Quem estiver viajando ou quem estiver assistindo pela internet, a base de ajuda é na Igreja Batista Central de Teresópolis. Então, se você, aonde você estiver, está assistindo o nosso culto e quiser ajudar, então a base, lá é que estão sendo dadas as coordenadas de como pode ser feita a ajuda. Igreja Batista Central de Teresópolis, tá ok? Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, em sua formosura. És incomparável, em sua majestade. Deus supremo és. Adore ao Senhor. Soberano em glória, és incomparável,
você agora, Deus Supremo és. Deus Supremo és, soberano em glória. Somente os homens, as mulheres, em sua formosura. o Senhor é isso mesmo? É isso. Não diga assim, não há outro Deus, mas bem forte mesmo. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus como o Senhor, querido. Não há. Amém, porque não existe Deus como Jeová. Amém, aleluia. Você pode se assentar, querido. Amém. Algumas pessoas, às vezes, quando veem tudo quanto a gente tem visto na TV e nos jornais, ficam com o coração pensando assim: mas será que Deus é bom? E às vezes, quando a gente vê a força da natureza e as coisas acontecendo, a gente fica com o coração pesado e uma série de dúvidas vem no nosso coração: será que Deus se importa? E ontem eu estava vendo algumas coisas nesse sentido e vi um depoimento muito interessante e eu queria compartilhar com vocês. Era um filmezinho pequenininho que eu encontrei na internet, até esqueci de trazê-lo para mostrar a vocês, onde Einstein, enquanto criança, discutia com o seu professor na escola, e o seu professor questionava Deus, e aí Einstein faz algumas perguntas ao seu professor, e ele diz assim: não terei a propriedade daquele homem para falar das coisas da física, mas ele dizia assim: o senhor pode estudar a escuridão? Porque ele dizia que Deus era o culpado de todo o mal, e ele disse: não, eu não posso estudar a escuridão, porque a escuridão não existe, o que existe é a ausência de luz. E ele vai fazendo uma série de perguntas, falando sobre o bem e sobre o mal, e ele termina dizendo que as nossas decisões constroem o mal na nossa vida. É verdade, ninguém tem um controle sobre a chuva ou sobre as encostas dos montes, mas a gente tem um controle para construir naqueles lugares. Ninguém tem o controle, às vezes, da intempérie da natureza, mas às vezes a gente se acha tão poderoso que diz que pode controlar todas as forças, e na verdade nós não temos controle nenhum de nada. Nós somos só seres humanos. E às vezes, quando uma catástrofe que ninguém quer que aconteça vem à realidade esse senso: apesar de toda a minha engenharia, apesar de toda a minha tecnologia, apesar de toda a minha ciência, eu continuo sendo o ser humano que carece da graça, da misericórdia, da sabedoria e da bênção de Deus todos os dias, até para respirar. Então, eu posso cantar que Deus é incomparável, que Deus é bom, porque eu preciso da sabedoria dele para viver.
eu preciso da sabedoria dele para fazer as escolhas da minha vida, eu preciso da sabedoria dele. E quando a gente imagina que não precisa, a gente se considera tão independente e percebe ao longo da vida, nas nossas incoerências, que a gente não tem tanto poder assim na terra. Precisamos ajudar, vamos ajudar, é vontade de Deus que a gente ajude, mas é também um alerta para cada um de nós, que nós precisamos depender de Deus todos os dias. Queria continuar estudando a palavra de Deus com vocês, e nós começamos esse ano a falar sobre personagens da Bíblia, que Deus tinha um propósito muito grande, que Deus queria fazer algo tremendo, mas que no decorrer da nada eles foram desqualificados. Pessoas para com quem Deus tinha grandes propósitos, mas perderam e se perderam nos seus erros, e aí não puderam cumprir a missão a que foram chamados. A semana passada nós falamos um pouquinho sobre Caim, e vimos como é que esse homem se perdeu no projeto de Deus. E eu queria olhar para um outro homem da Bíblia, o homem chamado Sansão. E há um velho hino que nos afirma que não é dos fortes a vitória, mas dos leais a Jesus. E se a gente pudesse dar um tema, um lema para a história da vida desse juiz da Bíblia chamado Sansão, que durante 20 anos ele foi um personagem muito forte de Israel, mas que, apesar de toda a sua força, não obteve vitória. Olhando para a Bíblia, a gente vai encontrar que não houve em Israel, nos tempos dos juízes, nenhum outro líder dotado dos recursos de força e coragem que Sansão recebera de Deus. No entanto, nenhum outro foi marcado por uma derrota tão fragorosa quanto a deste homem. E eu queria tentar olhar para a história de Sansão, que está no livro de Juízes, no capítulo 13 até o capítulo 16, quais foram os erros que desqualificaram este líder do povo de Deus? Quais eram as dificuldades que haviam no coração desse homem? O primeiro trecho que eu queria ler com vocês se encontra no capítulo 13 do livro de Juízes. E nós vamos fazer um passeio aqui nesses capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes. A partir do verso 1 até o verso 5, vai falar sobre o nascimento desse homem e os propósitos de Deus na vida desse homem. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Agora, capítulo 15 do livro de Juízes, versículo 11. E então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizestes isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Um dos grandes problemas na vida desse homem de Deus, desse líder chamado Sansão,
e que vai fazê-lo perder o seu rumo foi a visão distorcida que ele possuía da sua missão. A palavra de Deus estava dizendo que desde o nascimento ele tinha sido escolhido, e ele tinha sido ungido, e ele tinha recebido alguns dons de Deus desde o ventre da sua mãe. E o propósito de Deus para a vida de Sansão é que ele fosse a semelhança dos outros juízes que encontramos no livro de Juízes, um líder no meio do povo de Israel. E a sua missão era aglutinar aquele povo. A sua missão era trazer esse povo como um líder para um novo momento em que Deus livraria da opressão dos filisteus o povo de Israel. Mas é interessante que esse homem, apesar de se tornar um tremendo batalhador contra os filisteus, a sua missão não era ser um líder, a sua missão não era agregar o povo, não era trazer de volta o povo a Deus e entender que a vitória vem do Senhor, não era enfrentar os filisteus apenas conduzindo o povo a uma nova postura de vida, mas era simplesmente cuidar de uma vingança pessoal. Deus o havia separado e ungido para que ele fosse homem de Deus e lutasse as batalhas do Senhor na terra. Mas não foi isso que aconteceu na vida de Sansão. E quando a gente começa a estudar os capítulos 13, 14, 15, 16, a gente vai perceber que a primeira coisa é que Sansão recebeu os dons, recebeu a bênção, recebeu a força, recebeu a unção do Senhor, mas começou a cuidar da sua vida, e ele se acomodou e guardou a unção para si mesmo. E depois, num segundo momento, ele começa a se confraternizar com o inimigo, e ele escolhe uma primeira esposa que era filha dos filisteus, e ele prepara um casamento, e isso está lá no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, e ele vai seguir os costumes dos filisteus, e faz a festa de casamento conforme o costume dos filisteus, e lá a gente vai vendo que ele vai encontrar a sua primeira derrota, justamente porque ele estava fora da visão, fora do propósito, fora da missão que Deus tinha para a vida dele. E então ele é traído pela confiança, traído na confiança da sua futura esposa. Versículos 15, 16 e 17 do capítulo 14 de Juízes diz assim: ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para nos apossardes do que é nosso, não é assim. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas, e ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. E então ela declarou o enigma aos seus patrícios. E aí começou a confusão. Ela vai lá, conta para os 30 homens que estavam como convidados dos filisteus para serem padrinhos do casamento de Sansão, e eles se confraternizando com os inimigos. E aí então chega o momento de revelar um enigma, e eles logo descobrem que quem tinha contado a resposta do enigma tinha sido a sua futura esposa. Ele fica muito bravo, sai dali, e ele vai cumprir a aposta, porque era uma aposta. Ele tinha que dar 30 vestes de gala para os 30 convidados, e caso eles não soubessem o enigma, eles dariam 30 vestes de gala, cada um a sua veste de gala, para o noivo. E ele então vai e
rouba essas 30 roupas de gala, matando pessoas dentre os filisteus, porque ele está cheio de ira, porque ele foi enganado, e ele entrega essas coisas. Mas quando ele volta, o pai da sua esposa, quando ele sai irado, ele acha que ele não volta mais para o casamento, entrega a sua esposa para ser esposa do padrinho de casamento. E ele se casa, tem a noite de núpcias naquele mesmo dia com a esposa de Sansão. E aí começa toda a confusão na vida de Sansão, porque ele começa a agir por vingança. E é interessante que as coisas vão ficando muito complicadas. Ele mata pessoas, entrega as roupas, depois ele volta para o momento e a esposa já está casada, e então ele vai e destrói as plantações dessas 30 pessoas. Essas 30 pessoas vão lá e queimam a casa da esposa de Sansão, que já não era mais esposa de Sansão, do pai dela, e a matam, e ele continua na sua rota de vingança. Mas não tem um israelita do lado dele. Por quê? Porque vingança nunca se tornou uma causa que agregue outras pessoas. E Deus não o havia chamado para cuidar somente dos seus interesses. Deus o havia chamado para cumprir o propósito dele na sua vida. A grande lição que eu aprendo aqui com Sansão, nesse primeiro momento da sua vida, é que alguns de nós não entendemos o porquê fomos chamados. E nós recebemos de Deus graça, e nós recebemos de Deus dons, e nós recebemos misericórdia, e nós recebemos sabedoria, e Deus abençoa a nossa vida. E Deus é tão bom, que Ele não retira de nós a sua bênção. E aí nós começamos a usar a bênção de Deus, os dons de Deus, a sabedoria que Deus tem nos dado para alcançar os nossos propósitos. E aí nós nos desviamos da missão que Deus tem para a nossa vida. E toda vez que um servo de Deus se desvia do propósito que Deus tem para a sua vida e da missão que Deus colocou para ele, de alguma maneira a derrota vai vir para a sua história. E sabe, Deus não precisa fazer absolutamente nada para a gente cair no buraco. A gente cai sozinho. É tão profundo isso, que às vezes a gente olha para Sansão e não consegue entender que existe um Sansão sentado aqui. Você é a pessoa em que Deus tem investido o seu Espírito Santo. Você é a pessoa a quem Deus capacitou com dons e talentos. Você é a pessoa que Deus tem um propósito para a sua vida. Você é a pessoa que Deus tem uma missão designada para a tua vida. E aí o que acontece? Eu pego estas coisas todas e vou vivendo a minha vidinha. Eu não tenho uma intenção ruim, como Sansão não tinha uma intenção ruim. Ele apenas queria viver a vida dele. Ele queria casar, ele queria ter uma família, ele queria ter a sua fazenda, mas ele não estava usando aquilo que era o recurso de Deus, nem o chamado de Deus, desde o seu nascimento, como uma parte integrante do propósito da sua vida e da missão que ele tinha para realizar. E o que vai acontecendo é que a gente usa os dons e os talentos que a gente tem para ganhar dinheiro, para construir a nossa história, para comprar uma casa, para fazer a vida. E a gente se esquece que o foco da nossa vida é ser para a glória de Deus e cumprir a missão que Deus tem para a minha vida. E na medida em que a gente vai fazendo isso, nós mesmos começamos a colocar os pés pelas mãos.
E fazemos uma coisa errada aqui e temos as consequências. Depois fazemos uma outra coisa errada ali e temos as consequências. E de repente uma avalanche de consequências vem e atropela a nossa vida. E a gente se sente alguém que tem uma sina para desgraça. Mas na verdade o que a gente tem é uma perda do foco e do propósito que Deus tem para a nossa vida. Toda vez que eu não coloco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, eu estou colocando o meu reino pessoal em primeiro lugar. E toda vez que eu coloco o meu reino pessoal em primeiro lugar, eu vou dar trombada com os propósitos de Deus na minha vida. E é tão fácil a gente ver isso. É tão fácil a gente se perder. É tão fácil a gente ser tentado. Ontem mesmo a gente estava conversando com um casal na nossa igreja e a gente estava trocando algumas ideias, e realmente existem muitas oportunidades que vêm na nossa vida. Elas não são ruins, elas são boas, elas não têm nada de desonesto. Mas aí me perguntaram: por que você não faz isso ou aquilo? Eu falei assim: porque eu preciso ter foco. Qual é o meu foco? Deus me chamou para cuidar de gente, para pastorear pessoas. Se eu começar a fazer isso, aquilo outro, eu vou perder o meu foco. E eu não vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Deus não me chamou para montar uma empresa, Deus não me chamou para montar uma editora, Deus não me chamou para montar uma sei lá o quê. Deus me chamou para cuidar de gente. E eu vou estar no centro da vontade de Deus enquanto eu estiver cumprindo o chamado de Deus. Agora, tem alguma coisa de errada se eu montar? Não, não tem. Mas eu vou me desviar do propósito que Deus tem para a minha vida. Todo líder, todo homem de Deus, ele pode começar a patinar e começar a colocar os pés pelas mãos quando ele se desvia do propósito que Deus tem para a sua vida. A minha pergunta para você nessa manhã é muito simples: qual é o propósito de Deus para você? Eu creio, segundo a palavra de Deus, que Deus tem um plano e um propósito específico para a tua vida. Eu creio, segundo a palavra de Deus, que todos os dons e talentos para você cumprir esse plano e esse propósito para a glória dele já foram conferidos para você. Eu creio que algumas dessas bênçãos você tem usado para você, porque são dons, são talentos inatos que Deus colocou nas suas mãos. E Deus está dizendo: você quer que eu abençoe a tua vida? Você quer que eu conduza o seu caminho? Então volta para o meu propósito. E se você não consegue discernir qual é o plano e qual é o propósito de Deus na sua vida, então está faltando uma coisa muito simples: conversar com Ele. Porque na medida em que a gente fala com Deus, Deus se revela a nós. Há uma grande diferença entre Sansão e Gideão. Gideão não tinha força. Gideão, quando orou ao Senhor e Deus o chamou para ser um líder em Israel, ele diz assim: o Senhor escolheu a pessoa errada, eu sou muito fraquinho. Sansão tinha força, mas lhe faltava humildade. Gideão, ele, em tudo que ele tinha que fazer, justamente porque ele não tinha força, ele dependia de Deus. Ele disse: Senhor, será que esse chamado é sério mesmo? Será que essa é a tua vontade? E Deus fala com ele, ele fica em dúvida. Então ele diz: tá bom, Senhor, eu vou me comprometer contigo, mas eu vou pegar um novelinho de lã, vou colocar aqui fora. Se for o Senhor, durante a noite ele vai ficar cheio d'água, e aí eu vou poder até espremer a água desse novelo de lã.
E Deus lhe dá o sinal confirmando. Aí ele diz: não, talvez o sereno, esse negócio todo complicado, tal, esse negócio talvez eu possa ter me enganado. Vamos fazer o inverso? Vamos ver se funciona mesmo, vamos fazer o inverso. E Deus confirma. Num outro momento ele vai para a batalha, consegue reunir 30 mil homens. Gideão não conseguiu reunir, Sansão não conseguiu reunir ninguém. Ele reúne 30 mil homens, mas tem um exército de 100 mil para lutar. Mas ele está feliz porque ele tem 30 mil homens. E Deus diz para ele assim: Gideão, é muito. E ele manda embora 20 mil. E ele continua orando e Deus diz: 10 mil é muito. E ele fica com 300. Mas em cada momento ele queria estar no centro da vontade de Deus, com 300, com 30 mil, com novelo de lança e novelo de lã. Você não vai encontrar Sansão orando. Somente nos momentos mais terríveis da sua vida ele ora. Quando ele está cego e ele está como um animal de um circo diante dos seus inimigos, é que ele faz uma oração: tenha misericórdia de mim, me dá a tua unção mais uma vez na minha vida. Querido, você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Então aprende com Gideão e não com Sansão. Talvez você tenha que dobrar o teu joelho e dizer assim: qual é a tua vontade? Qual é o teu ministério? O ministério que Deus tem para você. Qual é o teu propósito? O que Deus quer fazer através da tua vida? E Deus vai começar a trabalhar sonhos, visão, e vai tirar você do marasmo de construir apenas a tua vida para colocar você num propósito maior que Ele já preparou antes da fundação do mundo. Mas se eu não enxergo que eu faço parte desse propósito maior, eu estou vagando por essa terra. Segunda coisa que eu aprendo com Sansão: Sansão era um herói, mas ele não era um líder. E esse foi o segundo erro na trajetória de Sansão. Ao longo da sua vida ele se tornou um herói solitário, mas ele nunca foi o líder e juiz de uma nação. Quando ele perdeu o foco da missão, ele não conseguia mais liderar pessoas ou atraí-las para si. Enquanto ele estivesse trabalhando pela vingança pessoal, ninguém o seguiria. E a única vez que ele conseguiu arregimentar um exército foi quando 3 mil homens de Israel vieram prender Sansão e entregar Sansão ao inimigo. Olha só, está no capítulo 15, versículos 11, 12 e 13. E então 3 mil homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. E Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E aí os líderes de Israel, que o viam como um encrenqueiro, arruaceiro e não como um juiz levantado por Deus a favor do seu povo e do seu rei, prendem Sansão, levam e entregam para o inimigo. E outra vez Deus o abençoa, o unge, e é-lhe dada pela graça do Senhor extrema força, e ele rompe as cordas com que ele tinha sido amarrado, pega uma queixada de um jumento e luta contra os inimigos filisteus, e naquele dia ele mata sozinho 1000 inimigos. Agora, sabe o que é interessante nessa história? É que ele pega a queixada e mata 1000 inimigos. Quantos dos homens de Israel estavam ali quando entregaram Sansão? Você lembra? Quantos? 3
mil. E o que é que os 3.000 homens de Israel que tinham prendido Sansão fizeram quando ele rompeu as cordas e continuou lutando contra os inimigos? Ficaram assistindo. Não é incrível isso? Os homens ficam ali, os 3.000 homens param e ficam olhando. Sansão era um herói, mas ele não era um líder. E uma das coisas que a gente vai aprender na palavra de Deus é que Deus não está procurando os heróis solitários, que não saibam trabalhar em equipe, porque alguns desses, apesar dos seus grandes feitos, atrapalham a equipe, atrapalham o povo de Deus e atrapalham a igreja. Deus não está querendo que você carregue o piano sozinho. Deus quer que você seja alguém que possa ensinar as pessoas o valor ao piano e abençoar outras. Deus está preocupado em que a gente possa agregar pessoas e mostrar um futuro melhor, e dizer, vamos juntos construir esse futuro melhor. E que talvez você tenha que andar um pouquinho mais devagar do que você poderia caminhar sozinho, para que as pessoas possam caminhar junto com você na direção da bênção e do propósito de Deus. Mas se eu não tenho a percepção da missão, eu não conduzo ninguém. A gente tem que falar a verdade. Não é verdade que em algumas ocasiões é mais fácil a gente fazer as coisas sozinho? Você imagina aquela cena de uma criança, uma menina de 3, 4 anos de idade, que diz assim, mamãe, eu quero te ajudar a lavar louça. Aí você pensa assim, pode deixar que eu lavo sozinha, né? Que vai fazer uma meleca toda. Mas se essa criança nunca ajudar você a lavar a louça, se você nunca ensinar a lavar a louça, ela nunca vai ver valor em lavar uma louça. Algumas vezes, o seu filho vai dizer para você, papai, quero te ajudar a arrumar esse negócio. E você diz, filhinho, fica aí, né? Deixa que o papai se vira, que é meio perigoso, tal. Por quê? Porque vai dar trabalho, vai gastar o dobro do tempo. Mas se o seu filho nunca entrar lá debaixo do carro com você, se ele nunca entrar lá para arrumar um cano com você, se ele nunca fizer a massa junto com você, se você não deixar ele aprender a sentar um tijolo, ele não vai descobrir o valor, ele não vai saber como. Na vida cristã, na vida familiar, a gente não pode ser o herói solitário, a gente tem que ser o líder da equipe. E às vezes para isso a gente tem que andar um pouquinho mais devagar, para que as pessoas possam caminhar junto com a gente, e a gente possa ajudar essas pessoas a enxergarem ali na frente o propósito de Deus. E sabe qual é a bênção? É que quando um líder trabalha nessa visão, mesmo que ele passe, mesmo que ele não esteja mais liderando, aquele povo não vai ter falta de outros líderes que continuem o propósito e a missão que Deus colocou para aquela igreja, para aquele grupo, para aquela família. Não para, porque tem gente que aprendeu. E vou dizer mais, e surgirão pessoas que vão fazer muito melhor que aquele líder, porque a graça de Deus é sempre multiplicadora, e vai vir uma bênção maior, e você vai poder olhar e ver, olha que bênção, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, Deus está fazendo aquilo outro, olha que coisa tremenda. Havia uma grande diferença entre Sansão e Davi como líder. Quando ele diz para aqueles soldados que está com sede e que ele estava com vontade de tomar a água da fonte
que estava lá na cidade de Jerusalém. Só porque ele tinha dito isso, alguns dos soldados mais valentes que ele tinha foram de madrugada até a fonte escondida no meio dos inimigos e traz um cantil de água da fonte. E quando ele acorda de manhã, os seus soldados estão lá sorridentes e dizem assim para Davi: Davi, você ainda está com sede? Estou. Você ainda quer a água da fonte de lá? Ah, eu gostaria muito. Está aqui um cantil dessa água só para você. Nós fomos agora no meio da madrugada, invadimos o terreno do inimigo, ninguém nos viu, pegamos a água e trouxemos para você beber. E aí Davi chora e diz: eu não posso beber dessa água, porque essa água poderia significar o sangue de um de vocês que morreria por causa de um desejo todo meu. E então ele diz assim: essa água só pode beber, ou só pode ser oferecida em louvor e adoração a Deus, porque quando vocês foram lá, vocês foram em nome do Senhor dos Exércitos. E pega aquela água e derrama no chão na presença dos seus amigos e começa a glorificar o nome de Deus. Você pode imaginar esses homens levantando: tá bom, Davi, qual é o próximo assunto? Vamos nós, estamos preparados, porque você é homem de Deus, que nos ajuda a enxergar coisas maiores, que a gente não está servindo o Rei, que a gente está servindo o Todo-Poderoso, que Deus está querendo levantar. São homens e mulheres que dentro de casa ajudem os seus filhos a entender que eles têm um propósito e uma missão, e que eles servem a Deus, que quando saem para o trabalho, saibam que eles são homens e mulheres de Deus, e que eles têm um propósito e uma missão. E na medida em que as pessoas vão vendo que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, que têm um propósito e uma missão, as pessoas vão se agregando ao nosso redor. E quando a gente vai vivendo essas pequenas coisas que são tão profundas e significativas, a gente vai construindo um arcabouço de valores. Sansão nunca foi um líder, ele foi um herói. Mas o interessante é que muitas vezes os heróis são incompreendidos até pelos seus queridos. Quantos são os heróis que os seus filhos não conseguem amá-los? Quantos são os heróis que perdem as pessoas mais queridas? Porque nunca conduziram com eles à luz de um propósito maior, uma visão maior, as pessoas que são significativas para a sua vida. Eles continuam fazendo feitos maravilhosos, são até aplaudidos por alguns, mas não são aquelas pessoas que agregam e constroem um futuro melhor, porque quando eles passam, não ficou nada. Mas quando um líder passa por um lugar que tem visão, que tem propósito, que tem missão, ele deixa um povo, ele deixa uma comunidade, ele deixa um sonho, ele deixa um propósito, ele deixa algo que não pode ser desacelerado, porque o povo se tornou o povo dessa visão, desse sonho, desse propósito, e vários outros líderes se levantam para imprimir o sonho e a visão em tantos outros lugares. 2 erros na vida de Sansão vimos hoje pela manhã. Vou continuar falando sobre Sansão hoje à noite. Esse homem, Deus tinha um propósito, mas ele começou a construir a sua missão, o seu sonho, o seu projeto, e se perdeu. Esse homem tinha uma unção de Deus tremenda,
mas ele nunca foi um líder. E por isso ele deixou de ser aquilo que Deus queria que ele fosse, um juiz de Israel. O que a gente aprendeu com esse homem? Eu tenho um propósito, Deus tem um propósito de Deus Deus tem um propósito para a minha vida. E esse precisa ser o meu propósito, o meu sonho. E eu não posso ser um cavaleiro solitário. Eu tenho que ser alguém que conduz a minha família, que conduz o meu povo, que conduz a minha igreja, que conduz a minha célula, que conduz a minha classe, que conduz alguém que está do meu lado, a visão e o propósito de Deus. 2 perguntas eu tenho para você nessa manhã. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Se você não consegue responder essa pergunta, vai ser difícil qualquer outra resposta. E a segunda pergunta é: quais são as pessoas que você está ajudando a levar na direção desse propósito? Quem são? Me diz pelo menos uma pessoa de quem você está cuidando, de quem você está ajudando a crescer, que você está tentando levar a uma visão maior de Deus e do seu reino. E se você também não consegue responder essa segunda pergunta, então, querido, eu tenho uma triste notícia: você está perdido no propósito e na missão que Deus tem para você. E talvez hoje seja a hora de você começar a orar dizendo: Senhor, eu quero entender qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero saber todos os detalhes, mas eu quero entender o teu chamado. Eu quero entender para que o Senhor me deu alguns dons, algumas habilidades, e eu quero assumir diante do Senhor a responsabilidade por alguém. E quando a gente começa a fazer isso, a gente sai da posição de Sansão e vai para a posição de Gideão, de Davi, como líder, como homem de Deus, como alguém que Deus está fazendo o seu propósito caminhar junto com essa pessoa. Queria convidar você a ficar de pé, a gente vai orar ao Senhor juntos agora. Dá a mão para a pessoa que está aí do teu lado, fecha aí o corredor. Eu queria que a gente estivesse numa grande família aqui, não é? E a gente vai estar orando. Nós vamos fazer 2 orações. A primeira oração é por você. Qual é o propósito de Deus para você hoje? Qual é o propósito de Deus? Qual é a missão que Deus tem para você? Vou te dar algumas dicas. Deus coloca em nós 2 referenciais que nos ajudam a entender o propósito e a missão. Um deles são dons. Quais são os dons que Deus te deu? As habilidades que Ele te deu. E o segundo chama-se paixão. Quais são as coisas que fazem o teu coração arder? Quando você vê, quando falam para você a respeito disso, teu coração arde. Então usa os dons e os talentos que Deus te deu para alcançar a paixão espiritual que está na tua vida, esse fogo que consome você. Confirma isso, ora, pede sinais a Deus, mas não fica parado esperando a vida passar. Quanto tempo você já está esperando? Toma uma atitude. Segunda dica: ora a Deus para Ele te mostrar pelo menos uma pessoa, e Ele vai responder. E você vai dizer: Senhor, essa pessoa que o Senhor está me mostrando, eu vou ser responsável por ela, vou cuidar, vou ministrar, vou orar, vou cercar, vou abençoar. E olha, você vai ver milagres de Deus acontecendo. Você vai usar o teu dom, a tua paixão com essa pessoa, e vai ser aquele líder que vai estar conduzindo. Você concorda que eu ore por isso? Posso orar por você por isso? Você concorda com isso? Como povo de Deus, podemos orar juntos? Senhor, eu me incluo aqui nessa oração junto com os meus irmãos. Eu tenho que confessar para o Senhor que é muito
muito fácil a gente perder o foco. É muito fácil. E às vezes não envolve nenhum mal, nenhuma má intenção. É simplesmente a gente vai tocando a vida e a vida vai passando como um rolo compressor. E quando a gente percebe, a gente está no meio de um turbilhão e a gente não consegue se desvencilhar. E eu creio que, como acontece comigo, deve estar acontecendo com os meus irmãos. Tem muita gente boa aqui, Senhor. Muita gente do Senhor. Muita gente amada pelo Senhor. Muita gente ungida pelo Teu Espírito Santo. Muita gente comprometida com o Senhor e com o Teu reino. Muita gente que tem feito até atos profundos de consagração, mas que talvez esteja o Senhor dizendo: qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? E eu quero te pedir, responde essa oração. Fala, Senhor, através do Teu Espírito. Mostra, Pai, os dons que o Senhor já deu. Mostra, Senhor, como o Senhor tem falado, às vezes colocando uma paixão ardente de ministrar, de ajudar, de fazer. E então, Pai, eu quero te pedir, comissiona outra vez esses Teus filhos e envia no poder do Teu Espírito Santo. Eu quero também te pedir uma coisa, Senhor. Revela alguém. Revela alguém. Talvez algumas pessoas, de tal maneira que a gente sinta aquele peso da responsabilidade que veio do céu para nós. Estou constituindo você como responsável por essa vida. E, Senhor, que a gente possa entender isso como missão do alto, e a gente possa estar sonhando um futuro melhor e sonhando construir alguma coisa, e dessa maneira a gente possa ser aquilo que o Senhor quer que sejamos: líderes, visionários, mas não inconsequentes, mas alguém que ajuda o povo de Deus a ser povo de Deus, alguém que ajuda um servo do Senhor a servir ao Senhor, alguém que ajuda a ter uma visão mais ampla do reino, do mundo, das pessoas, ao mesmo tempo em que vive essa visão mais ampla. Então eu te peço, Senhor, ouve a nossa oração como Teu povo. Nós estamos de mão dada aqui, não porque cremos que tenhamos a força, o poder, a capacidade, mas porque entendemos que tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. Então revela-nos, Senhor, o Teu propósito. E enquanto a gente estiver vivendo assim, coloca o selo da Tua presença e a Tua bênção. Abençoa o Teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas famílias. E hoje, de uma maneira especial, eu quero orar, Senhor, pelos filhos. Pai, que essa nova geração que está vindo, alguns pequeninos, outros já maiores, outros jovens, outros adolescentes, outros já de cabelo branco, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa descendência, e que nós possamos ser referenciais dessa liderança transformadora nessa terra. Pai, abençoa os nossos filhos, e quando chegar o momento, Senhor, de entregar a tocha para alguém, entre tantos a gente possa entregar pelo menos uma dessas tochas aos nossos filhos. Que a nossa casa seja a casa que serve ao Senhor. Eu quero te pedir que a paz do Senhor esteja nesses lares, que a misericórdia do Senhor esteja ali, que o perdão do Senhor esteja ali. E, Senhor, eu quero te pedir mais. Alguns estão vivendo grandes batalhas dentro de casa, e como homens de Deus, que eles não estejam ali apenas na força da sua carne, mas que a misericórdia e o amor do Senhor reconstruam, e aquilo que está quebrado seja, Senhor, reconstruído pela Tua graça. E talvez essa seja a missão de hoje para muitos deles. Põe a Tua mão de poder e abençoa. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Canta conosco essa canção. Salva-me, Senhor.
Senhor Jesus. Eu não saio daqui sem dar um abraço em alguém, sem desejar essa graça de Deus na vida de alguém. Que a sua tarde seja uma bênção, uma noite nos vemos juntos aqui às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida.